Olá, sejam bem-vindos novamente. Que satisfação aí, a gente do canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu, André Ricotti aqui, sempre com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos para mais um papo hoje? Vamos para mais um papo. Leila, será que o pessoal está gostando ou não? Isso eu Às não vezes eu sei. fico em dúvida, que o pessoal fica só fazendo um comentário bom. A gente às vezes quer uns comentários desafiantes também, mas Pois é, queria agradecer, né, os todo mundo que desafiantes chegam comenta. para mim. É, mas fica aí o pedido, segue a gente, comenta, compartilha, passa para a família, né? Passa para quem não gosta também, então não tem problema, né? Faz chegar, porque esse é o nosso objetivo, né? Que esses papos cheguem aí para o máximo de pessoas. Queria também, vamos agradecer aí nossos amigos do MBA Kids, né? Que agora estão aí no Rio de Janeiro. Então, educação aí financeira e de empreendedorismo para jovens e crianças é um negócio novo. Então fica o convite para conhecer, Que né? é isso é tão importante que as pessoas não compreendem a importância de repassar, de dar esses conteúdos de empreendedorismo. Por quê? Porque as crianças estão mantidas afastadas das situações dos pais. É isso aí. Mas a E gente é importante eles saberem a forma, o de como entregar. que os pais, a forma como os pais estão conduzindo a parte financeira deles. E eles vão aprendendo desde cedo. Isso auxilia demais e tira essas crianças também um pouco do celular. Isso É é isso muito aí. Por importante. isso aí que a gente também está com eles, porque tem muito a ver com o nosso propósito, né? Então, vai lá no Instagram, mbakids.rio de Janeiro, agora no Rio de Janeiro. Muito bem, Leila. Vamos? Né? Como o Vamos pessoal lá, sabe, a vamos ver o que gente. você apronta para mim Isso, hoje. a gente, né, conseguiu, depois de muitas reuniões, né? Essas reuniões demoraram 5 minutos antes da gente começar. Então, hoje a gente vai falar sobre confiança, Leila. Ih, André. Confiança, né? E como a gente sempre tem feito, vamos tentar passar por alguns aspectos aí da confiança, né? Porque a gente pode falar de confiança da pessoa, a gente fala de confiança de relacionamentos, é uma base. Então, como é que você começa definindo confiança pra gente aí, Lili? Eu defino que, para mim, confiança é uma mão dupla, tá? Por quê? Porque requer limites, requer aprendizados e também experiências que se transformam em padrões. É o nosso sistema de crença. Então, quando a gente está pensando em confiança, o que vem na nossa mente? Né? Vem logo a forma como a gente confia e, na forma contrária, é a traição. Né? A Sim, gente se sente traído por desconfiar, né? o desconfiar. Quer dizer, o desconfiar, né? A gente confia, a gente desconfia, mas normalmente o oposto é a traição, né? É aquilo que o outro não nos entregou em resposta daquilo que a gente entregou. E, É muito interessante isso. e você falou uma coisa interessante, pô, como é complexo, né? Porque essa confiança, quando você traz a traição, ela é baseada boa parte em nós, na pessoa, no seu sistema de crença, né? Porque eu confio a partir de bases, né? Que eu acredito, não necessariamente que sejam certas. E aí eu crio uma expectativa porque o outro, que eu Tem também que me jogo que o outro tem devolver. que me devolver. E isso é o quê? O que é o sistema de crença? O que é confiança? É um conjunto de valores que nós recebemos como base, tá? E quais são essas bases, né? Que tipo de sistema de crença? É o É respeito. legal, acho que exemplificar pode ser. É o respeito, é, é os limites, são os limites, é a expectativa, a compreensão de que o outro pensa, sente e faz diferente da gente. Então a gente precisa respeitar a crença alheia, que Uhum. isso é fundamental, porque se a gente não consegue compreender, a gente vai trazer para a nossa bagagem sentimentos negativos. Que tipo de sentimento negativo? Vamos dizer que é, eu acolho a raiva
que você ficou de mim por conta de algo que eu não lhe entreguei. Por quê? Porque quando a gente tem um compromisso, quando está falando de confiança, a gente assume um compromisso com o outro. Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo, André. Assumir um compromisso. Por isso que o casamento na sociedade, o casamento na familiar, o casamento de relacionamentos amorosos, tudo é uma... A própria sociedade, né? A sociedade. É o quê? Tudo isso. É um compromisso que a gente assume. Então, quando a gente faz essa ruptura desse compromisso, a gente deixa o outro meio que capenga. Por quê? Porque se antes existia uma dupla, agora só existe um, né? Fica um tanto difícil. Mas por quê? Você pode até assumir essa unidade, mas o que não pode é achar que se o outro, quando assumiu um tipo de compromisso com a gente, e se nós, enquanto nós estávamos em ação, se a gente não teve um comprometimento, se a gente mudou, e a gente vai querer que o outro continue assumindo um compromisso, se nós não assumimos essa responsabilidade de cumprir com a entrega do produto, com a entrega de trabalhos em si, ou de afetos, até de tempo, né, de tempo, de qualquer coisa, tá? Então, vai se perdendo esse compromisso. E aí acontece essa ruptura. E essa ruptura causa em muitas pessoas a raiva. Então, falar de confiança é falar de um sistema de crença, é falar de um ideal, né? Porque o que é raiva? O que é raiva? É um sentimento positivo ou negativo? É interessante. É um sentimento negativo, né? Mas eu brinco que se você conseguir pegar, ela é uma energia, né? Se você consegue pegar aquilo até aí, não sei se seria correto dizer isso, usar de uma forma correta, ela pode te mover, né? Porque às vezes você está parado, mas de uma forma geral ela é negativa, né? Mesmo assim, quando você pega aquilo, o seu porquê ainda vai ser errado, né? Pega aquilo como raiva para mostrar para alguém que você conseguiu, que você não falhou, também num certo ponto pode ser positivo. Né? Porém, aquilo foi construído em cima de um sentimento negativo. Sim, tem razão. Então, é complicado quando você lida com esses sentimentos que está muito linkado, né? A expectativa das nossas necessidades que são transferidas para o outro, como se o outro tivesse que suprir e corresponder àquilo que a gente está pensando e sentindo. Então, é muito relativo. Olha, eu vejo hoje a ruptura, né, no consultório, as rupturas de casais, de relacionamentos, e que quando tem criança no meio, é muito triste. Eu acho que é muito triste, porque aquele sentimento anterior, que era o amoroso, que era a paixão, que fez com que aquelas crianças, aquela dupla, aquele casal, concebesse esse filho, e aí depois as crianças passam a ficar no meio desse conflito. É muito difícil, viu, André? É muito difícil. Por quê? Porque o homem, ele abandona. Ele abandona. Ele não sai da relação e fornece o apoio. São raros os homens que fazem isso.
Claro, existem todas as exceções, porém, é raro. Então, confiança, quando você vai formar um casamento com alguém, tá, que já passou por determinadas experiências de traição, Nossa, aí é bem e aí fica sempre uma expectativa do que o outro vai trair, de que o outro, que vai acontecer a mesma situação anterior. Você cria até a autossabotagem E lá que isso a a gente já gente chama falou, de né? padrão, É. tá? Por quê? Porque é um padrão mental, um padrão emocional, é um padrão espiritual. Então, a gente tem muito que compreender sobre a escolha que nós fazemos, se a gente vai ficar raivoso, chateado ou decepcionado, armazenando esses conteúdos no nosso sistema. E essa parte é interessante, Leila, eu até quero chegar nela, mas vou dar um passinho atrás, né? Quando a gente, ouvindo tudo que você falou agora, o quanto é importante, né, para a gente estabelecer essa confiança, a gente, vou chover no molhado, que a gente já falou bastante, mas é o próprio autoconhecimento que a gente vem falando, para a gente entender os nossos padrões, as nossas crenças, né? Porque senão a gente cria essa expectativa e joga para o outro algo que o outro não tem ideia, né? Porque é nosso. Como os nossos deveres também, né? O exemplo do casal que você usou com o filho, ele é interessante, porque mesmo que um casal, por alguma razão, venha a se separar, eles têm uma responsabilidade, né? Vamos dizer que o filho tem essa confiança. E quando você fala do abandono, é nítido que aquele pai ele não entende a responsabilidade ou a função dele de pai, né? Porque você até pode... o casamento em si, que foi uma relação, por alguma razão acabou, mas ele assumiu um outro papel que aquele papel ele precisa continuar né? É para toda a vida. E foi dado para ele, e ele tem uma função muito importante aí na criação desse novo ser humano, porque aí a coisa do padrão ela começa a se repetir, né? Porque aí a criança vai ver, se eu fui assim, assim que eu vou ser. E como é difícil para essa criança estabelecer confiança dali para lá, sendo que a base dele, para a pessoa que ele mais esperava, ele não pôde confiar porque ele não esteve ali com ele, né? Então acho que o assunto confiança é interessante porque o que você trouxe até agora requer uma reflexão uma autorreflexão muito grande, né? Porque na realidade, se não existe confiança, não existe relacionamento. A gente não consegue se relacionar com pessoas ou algo que a gente não confia. Tá? Essa é a base. Então, e quais são os pilares disso? Respeito. É o pilar. É o principal, respeito. É se colocar no lugar do outro. Né? São os nossos valores. Quais são os valores que nós carregamos na nossa bagagem? Se os meus valores é mentir, se os meus valores são opostos à confiança, porque quando você fala de confiança, você está falando de verdade. Sim. Você está falando de segurança. Você está falando, né, conforme eu já falei, de respeito, você está falando em sentimentos positivos, otimismo, né? Agora, quando você, ao decorrer do tempo, você percebe mentiras, a pessoa já fica observando, esperando a qualquer momento essa ruptura. Porque está existindo o quê? Mentira. Então, tipo aquilo para eu ter certeza que eu sabia que isso ia acontecer, né? Então, e na realidade, André, é muito interessante quando a gente está falando disso, porque a gente precisa aprender que nada
nada que nos chega é por acaso. Sim. Se nós fomos traídos, a gente tem que fazer a escolha, precisa aprender a fazer a escolha de que se eu fui traída é porque eu ainda não aprendi a lição. Aonde é que eu estou me traindo? Aonde é que eu estou depositando a confiança em pessoas não confiáveis? Então, eu preciso aprender a selecionar. Eu preciso aprender a conhecer. Eu preciso acrescentar na minha bagagem determinados valores, padrões e experiências para que eu possa acertar. Porque a gente só consegue acertar a partir de um erro. Uhum. Mas por que a gente costuma ver, novamente eu estou repetindo esse padrão, novamente eu escolhi errado? É que o normal e o cultural é só olhar para fora. Isso que você está falando é duro, a maioria não aceita. Pois é. Né? Eu chegar para uma pessoa e dizer assim, você foi traída e a culpa é sua, infelizmente a gente sente como uma acusação, mas é no sentido de dizer que você tem algum padrão, uma história sua que você pode melhorar. Só que a nossa cultura, se você fala isso, eu estou sendo atacado. Primeiro que quando a gente... Ou eu digo que todo mundo é safado, e na verdade... A gente está fazendo uma transferência. Então, quando eu falo que a confiança é um sentimento, mas que a traição é uma emoção, o que eu estou falando? Eu estou mostrando que eu tenho internalizado em mim determinados valores, e esses valores são os meus sentimentos. São esses sentimentos que vão me conduzir perante a vida, tá? Que vão me guiar. Faz parte dos meus sentidos, do meu sistema de crença. Aí, quando eu falo que existe uma emoção, a emoção ela sempre acontece de fora para dentro. Uhum. Tá? Então, esses sentimentos eles costumam ser levados a vida inteira, porque eles estão dentro. Uhum. A emoção não. A emoção é de fora para dentro. Então, é um fato, é um ato que vai deixar você triste, ou ressentida ou magoada. Porém, se eu pensar que aquela emoção é um instrumento que eu estou ganhando para que eu tenha mais a possibilidade de me curar de determinados sentimentos que estão internalizados, isso vai fazer com que eu evolua, que eu cresça. Então, é importante a gente pensar sobre o assunto. Por quê? Porque a maior parte dos conflitos que nós estamos vivenciando, tá, é gerado por quê? Pela desconfiança, pela mentira, pelas emoções externas. Então, como eu falei no anterior, esse exemplo que nós temos hoje aí, que é uma dualidade, e nós estamos conscientes dessa dualidade, e que essa dualidade nos leva a refletir sobre quem nós somos, refletir sobre quais são os valores que estão abrigados dentro da minha consciência, da minha essência, e a oportunidade que eu recebi de estar na matéria, de estar aqui, vivenciando esse momento, e a gente é riquíssimo. Perdendo tempo com orgulho, e isso é riquíssimo, porque tudo que está ali no externo é para que a gente possa perceber aquilo que está dentro e fazer as nossas escolhas. Então, eu não posso, de forma nenhuma, apontar o André por ele pensar diferente da Leila. Uhum. Então, se André diz que ele acredita na esquerda, ele tem um motivo
de acreditar na esquerda. Por quê? Porque esses motivos são os valores que ele tem, que estão internalizados nele de acordo com a base que ele recebeu na infância. Então, que foram embutidos. Se ele aprendeu com o padrão do pai, da mãe, da família em geral, aprendeu a mentir, aprendeu a usurpar, aprendeu a fazer julgamentos e apontamentos e inverter os fatos para tirar proveito daqueles, né, que ainda não têm, que tem uma base diferenciada, eu vou poder apontar? Não. Sim. Por quê? Porque a crença do André não me diz respeito. E eu tenho que fazer as escolhas sobre aquilo que eu penso. Então, o André é apenas um espelho para que eu acesse aquilo que está em mim. Então, quem sou eu? Eu sou aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu faço. E é dessa forma que eu vou me manifestar para o externo. Então, é dessa forma que eu vou me apresentar. É a minha identidade. Então, quem é a Leila e de que forma a Leila apresenta fidedignidade, confiança, respeito e verdade, né? Isso vai vir da essência. Por mais que eu fale mentira, se eu quiser mostrar a verdade, eu vou, em determinados momentos, tá, deixar alguma falha que vai causar dúvida no outro. Então, isso aí nós sabemos, em algum momento a verdade vem à tona. Por quê? Porque a gente mente por um período. E é interessante, né, Leila, porque eu vou pegar algumas coisas que você falou, que você estava falando, eu estava aqui também já viajando longe, né? A base desses valores é muito importante, né? E aí aqui é um convite para pais, para as pessoas revisitarem isso e entenderem isso. Eu vejo até hoje em dia uma discussão que tem gente que fala assim, essa história de valores, mas é muito importante entender quem é você, porque a gente tem visto, né, você usou alguns exemplos, mas a gente passou por situações, não vou entrar em detalhe, mas de corrupção, por exemplo, e você vê que as pessoas achavam quase normal, né? A gente já chegou a ter aquela frase, né, rouba mais faz, né? Porque e isso meio que se incutiu na nossa sociedade. Eu só estou pegando isso de exemplo para dizer que de vez em quando eu vejo as pessoas tentando generalizar, mas cada um precisa entender e para quem está do outro lado também precisa olhar para aquela pessoa e entender, né? Isso que você falou da oportunidade, eu já vi gente dizendo, mas depois que eu casei, eu vi a pessoa assim, falei, mas a pessoa sempre foi assim, né? E aí você falou um negócio que para mim foi sensacional. A gente às vezes trabalha só a emoção que é externa, né? Foi isso, né? O sentimento sentimento é interno. E na verdade, um relacionamento, e aí eu vou falar de um casamento, quando eu falei sociedade naquela hora, era sociedade para negócio, tá? Não era nem uma sociedade. A gente um pouquinho antes, você falou umas palavras que ficaram na minha cabeça, você repetiu agora, que é confiança, segurança e verdade. Quase uma tríade, né? E cada vez mais, quando você vê os bons relacionamentos, eles são baseados nesse caminhar, que não mais ligado a porque a pessoa é a pessoa mais bonita, ou ela só faz o que eu quero, mas quando você consegue sentar e fazer esses valores fazerem sentido um para o outro. E quando está ruim, também conseguir sentar e dizer que está ruim, né? Porque acaba não se falando, e aí quando você fala da traição, isso a gente acaba vendo em casais, quer dizer, não se conversa, e aí você acaba indo buscar uma emoção para atender aquela sua dor, né? E quando você perguntou os pilares, a gente, dentro desses pilares, nós vamos ter são as crenças positivas, né? Que tem a autoestima e que tem a segurança. Então, vamos dizer, olha só, André, aí vai puxar lá no início que a gente falou sobre segurança.
Confiança é você ter segurança em algo ou em alguém. E que a gente transfere para ele a confiabilidade, a credulidade, a credulidade. Então, a credulidade vem o quê? Vem o quê? Vem a segurança. Então, segurança é o quê? É medo. Medo é o quê? Medo de perder, medo de falhar. E, às vezes, as pessoas mentem porque ela teme perder aquilo que elas consideram Sim. ter. E aí é o medo que faz todo esse processo que leva à insegurança, né? E a falha, por exemplo, você está num trabalho, você é promovido, você tem medo, você tem insegurança, por quê? Por conta de um sistema de crença limitante lá atrás, na infância, dizendo que você era burro, que você não ia conseguir. Então, você vai reproduzir esse padrão quando ofertarem para você uma promoção. Isso, é e você vai achar que você não vai dar conta. E aí entra num processo de pânico tão grande, de ansiedade e pânico. Por quê? Porque é o medo que está no controle. É o medo que está circulando naquela emoção. E isso traz o quê? Uma negatividade na produção, negatividade no pensar e no sentir. Né? Então, é importante que a gente volte a esse processo da insegurança, porque a insegurança ela vai trazer uma transferência daquilo do poder que eu tenho para o outro, porque eu vou achar que o outro tem mais competência do que eu, porque eu vou achar que o outro é mais bonito do que eu. Isso vai causar baixa autoestima e complexo de inferioridade. E aí me vieram duas coisas aqui que eu queria te perguntar. Uma, se faz sentido eu dizer que para eu poder confiar nas pessoas, eu primeiro preciso confiar em mim. Faz sentido isso? Faz, porque se você não confia em você, você vai ter dúvidas, você vai se comportar de forma insegura, sempre transitando na zona medal, tá? E é isso que a gente não compreende. Porque, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha competência, que o outro diga que você tem competência, você, de acordo com aquilo que foi transmitido lá atrás, ou sobre as experiências que foram vivenciadas, você vai ter essa dúvida e você vai estar sempre transferindo para o outro, porque você vai se julgar incompetente. E aí a insegurança é que vai estar reinando, né? É muito interessante isso, porque é dúvida, isso vai causar dúvida, e para quem está perto, por exemplo, se você está numa equipe que as pessoas que você vê que um dos participantes ali da equipe ele sofre de insegurança, como é que você vai pegar, vai dar um trabalho de alta responsabilidade para ele? Ele vai conseguir uma promoção? Ele vai ser colocado num cargo de liderança? Porque a liderança exige o quê? Segurança, né? Limites. Então, tem que ser alguém que dê limite. Mas como é que você vai dar um limite se você não dá limites à tua própria consciência? Se você não dá limite a si próprio e você se deixa levar por essa angústia que é a insegurança. E aí, a gente já falou isso aqui num outro capítulo, eu faço até uma parte nisso que você falou da liderança, que também não é complexo, porque eu já vi pessoas que assumiram papéis em que se achavam muito seguros, mas na verdade eles estavam presos numa crença, né, por exemplo, eu vi um caso que ele não aceitava que nada fosse feito diferente do que ele achava que era o certo, né? Então ele até conseguia se vender como muito seguro, mas na verdade quando ele assumiu um papel de liderança, a vida ficou difícil, porque não dá para você, aí entra na expectativa, fazer que todo mundo responda o que você acha que é o certo. Pois é. Olha só, vamos lá. Vamos pegar o início, a base inicial da nossa vida. Quando o espermatozoide penetra
em meio de milhões. Lembra que eu falei que para que você possa fecundar é necessário uma compatibilidade com o pai e com a mãe? Uhum. Então, compatibilidade física, mental, emocional e espiritual, tá? Se o espermatozoide tem a frequência, né, dessa compatibilidade, mas se por acaso ele foi um penetra, ele penetrou de uma forma não compatível com aquilo que esse pai e que essa mãe poderia dar, a própria natureza vai expelir. Ele não vai ficar. Por quê? Porque a natureza segue ordem, segue limites, segue leis. Ela vai expelir, não é compatível. Então, isso funciona para tudo que a gente estiver fazendo. Seja na empresa, seja na família, seja no social, seja nos relacionamentos, de qualquer forma. Então, isso é interessante, porque tudo tem a ver com sistema de crença. E aí, só para não esquecer, porque eu falei que eram duas coisas, né? E a segunda, também, que é uma pergunta, se faz sentido o que eu vou te perguntar, é se a pessoa também, a primeira coisa foi, ela precisa confiar nela mesma para que ela confie nos outros. Se ela não confia nela, o que eu sinto e vejo muito também são pessoas que acabam depositando na outra um excesso de confiança, e aí entra um pouco naquilo que a gente falou, acho que no último, que é do domínio. Elas começam a ser dominadas por aquela pessoa, porque eu não sei se seria isso confiança ou se teria outro nome, mas pela insegurança, eu deposito, eu digo que eu confio muito na Leila, só que a Leila pode começar a usar e manipular e controlar. Essa era a palavra que eu queria, manipular. Esse próprio processo da confiança, ele pode levar, ao contrário, leva à manipulação. Isso, né? E aí é que tá. Quando eu falei do narcisista, só existe o narcisista por quê? Sim. Mas isso eu vou repetir o que a gente falou. Porque o outro ainda ouvir, né? não está seguro sobre quem é. E aí permite a invasão da negatividade do narcisista, porque ele não consegue dar limite. Então, é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do outro, André. O outro não tem nada a ver com isso. Bem, é um jogo de loteria quando você vai casar com alguém, né? Porque alguém pode se comportar da mesma forma ou mudar o comportamento, que é um direito que a pessoa tem de mudar. Agora, se você vai continuar associada a ela, é tua responsabilidade. Sim. E porque, inclusive, é um compromisso, tá? É honra, é compromisso, é palavra. Então, o que é uma palavra? Antigamente, a gente não usava uma carteira de identidade, a gente usava o quê? A palavra. É verdade. Porque a gente assumia um compromisso. E a gente deu a palavra, então eu tenho que honrar o meu compromisso com fulano de tal. Então, isso hoje acabou. Verdade. Hoje isso está capenga. E é engraçado, Leila, já repeti aqui, eu concordo de número e grau com essa coisa da nossa responsabilidade. E até minha esposa, ela ouve muito, eu encho o saco dela com isso, porque é duro quando você fala isso para as pessoas. As pessoas não querem aceitar, né? Não, mas não foi minha culpa, foi o fulaninho ou a fulaninha que fez isso, ou fez aquilo. Sempre... É que é tão simples que você sempre vai chegar nisso. Pois é, você falou de culpa. Como seria mais fácil se as pessoas aceitassem isso? Você falou de culpa. O que é culpa? É uma boa pergunta. O que é culpa? Basicamente, a culpa. Se preocupar com... Você absorve a culpa para aliviar a dor que está dentro de você, dos seus sentimentos, porque você vai se punir, porque você vai dizer, eu sou a responsável por ter confiado. Então você começa
a se auto-boicotar, fazer uma sabotagem com você, tá? Repassando sentimentos de culpa, de mágoa, de ressentimentos para você próprio. É o outro que vai adoecer ou é você? Sim. Então, o que é isso? Você teve respeito por você? Você valorizou as suas qualidades? Não. Porque ainda não aprendeu a se dar limites. Sim, sim. Porque quer ser reconhecido pelo outro, quer ser servido o tempo todo. E fica na expectativa de alguém vê-lo e também de saciar as necessidades dele. Então, ele vai querer estar sempre sendo servindo e aí vai achar que quando o outro não o vê da forma como ele idealizou, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que fulano traiu. Uhum. E esse é o ponto. É difícil. A gente está o tempo todo esperando que o outro enxergue isso ou nos traduza se a gente sem falar, né? E aí você gera a expectativa, você gera... E foi o que você falou, você começa a criar a culpa, a dor. Para mim tem um pouco, não sei se você sente isso, Leila, também a gente está vivendo um momento, né, que a gente vem falando um pouco disso, que se fala muito da empatia, só que eu particularmente, eu falo que eu falo muito para as pessoas é o seguinte, você só pode... Cuidado, porque a moda parece que todo mundo tem que sofrer por todo mundo. Isso não é empatia. Não. A gente tem que ajudar as pessoas. E eu brinco muito isso, né? Uma pessoa, se eu tiver uma pessoa doente, uma saudável, a saudável ajuda a doente. Se eu tiver duas doentes, são duas doentes. São duas pessoas que precisam de ajuda. Então, só que se você hoje... Vou dar um exemplo bobo, mas que eu já sofri. Você vê alguém, por exemplo, alguém na rua, né? Lógico que me incomoda aquilo, mas eu já olhei friamente, dei minha opinião e vou ajudar ou não vou ajudar. E determinada coisa que eu falei, a pessoa falou assim, não, mas como assim? Isso me faz sofrer tanto. Eu falei, mas por que te faz sofrer tanto? Não pega aquela dor, isso pode te incomodar e você pode querer ajudar. Agora, tem uma mania de que a gente tem que sofrer por todo mundo e se você não faz, você é um monstro, André, né? tem uma coisa também que eu vou te passar algumas coisas. Eu simplifiquei um pouco, mas... Vou te passar algumas coisas sobre o que eu vivencio em consultório, né? Por exemplo, tanto o homem ou a mulher chega no meu consultório e fala sobre que está sofrendo muito com a separação, porque a criança está assim, a criança está assado. Não é a criança que está assim, não é a criança que está assado. A criança vai ficar muitíssimo bem se pai e mãe der segurança para ela e assumir esses compromissos. Agora, o que acontece é porque, vamos pegar o exemplo feminino. A mulher, quando ela foi treinada a ser uma âncora, né, ou ter o marido como uma âncora, como um porto seguro, quando esse homem sai, ela desmonta. Por quê? Porque ela estava caminhando com a perna do homem e não com as próprias pernas. Então, ela transfere uma emoção para o outro. E o outro não é obrigado a estar dentro de uma relação de dependência. Ele quer crescer, ele quer evoluir. Então, ele já tem que carregar o aprendizado, a bagagem que é dele. A mulher também tem que aprender. Isso funciona das duas partes, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? E aí é uma transferência de toda essa negatividade, é um engano dos sentidos, dizendo que ela está triste porque a criança está triste. Na realidade, não. Ela está triste porque ela está se vitimando, ela está com medo do futuro, ela está com medo de falhar no futuro. E ela está num processo depressivo aplicando o padrão da depressão. Ela está depressiva porque ela
está se sentindo abandonada, está se sentindo traída, e, na realidade, essa experiência já veio lá de trás. E aí ela está transferindo para aquele parceiro ou parceira. Entendeu? Que o outro tem que dar conta daquilo que pertence a ela, e, na realidade, não tem. E vamos até para fazer um ajuste, né, para as pessoas. Ninguém está dizendo que é fácil, né, quando você está no meio de um processo desse. Só que o convite aqui é realmente olhar e esse processo da confiança como você olhar para si, que eu acho que essa é a dificuldade, dizer, tá bom, o que eu posso fazer daqui para frente? E de novo, não é fácil, mas se todos nós começarmos a exercitar isso, porque qual é o lado que eu vejo, tá, Leila, desse ponto? Você começa a resolver o que você pode resolver. Por exemplo, se você separou de alguém, se você decidir ficar sofrendo por esse alguém ou culpando esse alguém, você está trazendo algo que você não tem muito mais ação. Não tem ação. Por quê? Porque são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vão criar a nossa realidade. Então, se eu estou co-criando uma realidade para mim e transferindo a responsabilidade dessa minha criação para quem? Para A, para B e para C. É que entra um processo de orgulho, entra um processo, né? Entra várias variáveis. Se um amigo, eu imagino até na sua posição, até de psicóloga, quer dizer, você falar isso para a pessoa é capaz dela não querer voltar mais. Porque ela vai dizer, peraí, você está dizendo então, porque eu me acho uma super pessoa, e aí eu fui traído ou traído, você está dizendo que a culpa é minha? Se eu pensar com a cabeça, né, minha cabeça antiga... Não, eu não estou falando de culpa, né? Eu estou falando de responsabilidade. Por quê? Porque o outro... Mas é essa chavinha que precisa virar, Isso, né? É o entendimento que precisa ser virado, é o entendimento, tá? Se você não consegue perceber que aquela traição é um instrumento para que você se encontre, para que você mude aquilo que está acabado, que você escolha a vida e não a morte, porque se você está vivendo um relacionamento morto, sim, você precisa encontrar meios e métodos de você sair e vivenciar o quê? Aquilo que você tem como valores, que é buscar o quê? A felicidade, buscar a alegria, buscar o prazer. Por quê? Porque você está vivenciando algo que não está compatível com aquilo que você tem dentro de você. E tem o que você falou, eu vou usar o meu exemplo um pouco, porque eu passei por esse processo, né, também de uma separação. E é você olhar e entender o momento que você é um casal e o momento em que você é pai. Eu brinco que são funções diferentes. Você foi contratado para fazer coisas diferentes. E, infelizmente, tem um dado momento que a gente mistura. Mas eu estou fazendo um relato meu. A hora que eu consegui separar, e não foi um processo fácil, ficou muito mais fácil eu não tinha mais tempo para ficar olhando, acusando o outro, porque eu tinha uma tarefa que ia fazer, né, como a gente já falou no capítulo de perdas, e eu já vi, infelizmente, acontecer, uma mãe que acaba perdendo um filho, que é uma dor muito grande, mas às vezes tem mais 1, 2 filhos, e ela abandona eles porque, na dor, na verdade, é um processo quase egóico muito grande. Então, é você entender que tem papéis diferentes. Olha que né? tristeza tudo isso, André. Quando existe uma separação, que é uma perda, que é uma dor muito grande, porque a gente perde o chão, quando a mãe cai, o filho ou a filha, ela entra junto. Por quê? Porque o nosso pensamento e nossos sentimentos emanam uma frequência, uma vibração, fazendo links com aquelas pessoas que estão à nossa volta. O outro também sofre com a gente. Então, eu não quero dizer que não vai sofrer, que não vai doer. Eu quero dizer que chega um momento que eu também passei por uma separação com 3 crianças, e eu olhei para eles 3 e disse: ei, se eu não buscar minha identidade, quem é que vai fazer isso por mim?
Esse é o Se problema. eu não transmitir para ele segurança, quem é que vai transmitir? Se eu sou aquela que me comprometi em ensinar essas pessoas. Então, eu saí sem conflito. Por quê? Porque eu escolhi uma pessoa que eu sabia que ia cumprir a função. Qual é a função do pai? É o provedor, é a segurança, é a verdade. Então, ele não faltou com nenhum dessas funções. Ele pôde não estar presente, mas ele estava lhe provendo para que os filhos pudessem ter toda e qualquer né? Criar essa base e eles não perderam isso. Exato, eles não perderam, então eles tiveram boas escolas, tiveram a educação legal, tiveram viagens, eles tiveram tudo que alimentação, tiveram casa, eles tiveram toda a base. Agora, o que falta, André? O que falta é sentimento. O que falta é amorosidade e é se colocar nesse lugar do outro. Tá? Eu estou com um caso até bem difícil, porque o caso é uma situação assistida, é uma visitação de uma criança de 5 anos assistida, porque não há segurança da mãe com relação ao pai. Tá? O pai, a criança chora, 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 não querendo ir com o pai, mas tem a mãe entrega e pede para o pai, convence ele para ir contigo. Chega perto, acolha, e o pai fica a 2 metros ou 3 metros de distância da criança, falando de longe, vem cá, filho, mas não chega perto para acolher. Então, isso é caracterizado que esse pai ama, vendo o filho gritar, suplicar que não quer ir com ele, porque o filho não tem segurança também nele. Então, a justiça obriga, mas não sabe o valor emocional, não sabe o que está acontecendo ali. Então, é muito difícil para a gente assistir né, essa dor dessa mãe, esse desespero dessa mãe, que tem que entregar aquilo que ela mais ama, que é a vida dela, àquele que não está correspondendo à confiança. Então, é complicado isso, sabe? No dia a dia de uma mãe, quantos são as pessoas que estão passando por isso? Né? Então... E a criança, esse exemplo que a gente está dando da criança, esse exemplo que você deu é interessante porque ela é um termômetro muito rápido, né? Ela mostra muito rápido o que está acontecendo, o que está sentindo. Então, infelizmente, às vezes as pessoas continuam preocupadas em resolver Consigo, filmando, e não entendendo querendo que provas, para sempre acusar, condenar o outro, né? E isso dá trabalho. Isso me lembra a história do... Eu gosto muito da história dos 3 porquinhos, né? Que eu brinco muito que a maioria das pessoas fica tentando fazer sua casinha de palha ou de... né? E aí, quando vem o sentimento de fora pesado, eles destroem. E aí, só que eles perturbaram o tempo todo lá eu esqueço o nome do outro porquinho que fez de tijolo, né? Mas ele resistiu, né? Ele resistiu. Persistência. E na hora que veio a emoção, que veio um lobo mau, a dele ele segurou. E aí a gente estava lembrando, você estava comentando, acho que antes de a gente entrar, uma frase que é de Shakespeare, não sei. Né? A gente leva anos para construir, né? Uma confiança e segundos para destruí-las. E é bem por aí, né? Então, o que essa frase me remeteu quando eu estava agora pensando nisso tudo é um trabalho que precisa ser construído, né? Acho que olhando aí, até te perguntando um pouquinho como é que você vê para que as pessoas estabeleçam mais confiança, né? Mas acho que passa por esse autorreflexão sobre si mesmo. Não adianta a gente começar... Eu assisti eu vou burlar um pouquinho, mas eu assisti um vídeo de um determinado político, ele falando que para manipular
para ganhar, para roubar, para possuir, precisa inverter a crença, Uhum. né? Inverter os valores. Falar da democracia ou falar de qualquer coisa, mas no sentido invertido, Uhum. para poder manipular, para poder roubar, para poder fazer o que eles pensam. Por quê? Porque o que está associado? No outro vídeo nós falamos, né? O poder. Né? O poder que ninguém quer perder. Todo mundo acredita estar certo. Uhum. Todo mundo acredita de que detém o poder de controle e de manipular o sistema. E, na realidade, a gente compreende que está tudo certo, inclusive eles. Por quê? Porque, na realidade, para quem está do lado de um sentimento com valores éticos, morais, Uhum. verdades, compromissos, né, responsabilidades, não vai se deixar levar pela mentira, vai detectar a mentira, né, e vai, dentro desse detectar, vai existir o quê? Uma atitude, um comportamento. Uhum. Né? Não foi à toa que milhões de brasileiros se reuniram. Uhum. Em cima de quê? Né? Por quê? Porque os valores, eles são linkados, a gente faz links sobre a compatibilidade. A gente é compatível a determinados valores. Sim. E aí, esses valores tornam-se coletivos e se espalham. É uma rede, é um sistema. Da mesma forma que existe a verdade, existe o sistema da mentira. Uhum. Da mesma forma que existe o amor, existe o ódio. É a dualidade sempre. E acho que esse é o grande ponto, né, Leila? É a nossa responsabilidade. Não dá para a gente continuar terceirizando isso. Não dá, não dá. De se colocar. Nós temos que parar. Parar de apontar. Porque quando a gente está apontando, a gente está fazendo o quê? Ó. Uhum. Tá com três três apontado para a gente. É. Parar de julgar. Parar de ter preocupação por conta de terceiros. É. E principalmente parar de achar que a sua vida vai melhorar se o outro mudar. Exatamente. Quem tem que mudar somos nós mesmos. Quem tem que mudar. E viver sem confiança é muito ruim, né? Viver no medo, viver na dúvida, é muito ruim. Bem, para a gente encerrar, André, confiar é acreditar que tudo está certo. Perfeito. Perfeito. Essa é para deixar o pessoal pensando. Né? E é isso, divertido. Simplesmente isso. Eu vou falar porque eu tenho praticado muito, Leila. É muito divertido, porque você começa a brigar com você, você começa a rir com você começa... E quando você consegue dar um passo, é tão legal. Quando a gente tira do outro e passa para a gente... Oh, que coisa maravilhosa. Esse é o processo verdadeiro da evolução humana. Eu já vou deixar um spoilerzinho de um assunto que eu quero que a gente falar uma próxima vez aí, mas vou deixar para a próxima. Leila, acho que a gente já falou bastante, né? Falamos. Vamos aí agradecer todo mundo, te agradecer de novo aí pelo tempo. Obrigada, né? André. A gente continua aí nessa nossa... Estamos firmes e fortes. Pequeno aviso só, a gente bater um papo e vou deixar até aberto até vocês darem opinião também, mas a gente vai começar a fazer. Hoje a gente coloca toda semana um vídeo. Por algumas razões a gente vai começar a fazer isso quinzenal. Acho que já tem bastante material lá também. Então a gente deve começar a botar isso mais de 15 em 15 dias. Mas não se preocupe que a gente continua batendo papo. E vocês colocam lá se essa ideia do quinzenal também... Isso, pode... vai ser bom para vocês, o que vocês acham, porque a gente precisa de vocês. Isso aí. Se vocês ficam calados, a gente não vai adivinhar. Nós não vamos adivinhar. E obrigado pela confiança, né, que vocês têm dado para a gente. E o pedido permanece. Divulga, porque a gente... Um dia desse alguém brincou, falou assim, a gente não quer ser... ser uma luz, a gente quer ser uma pontinha de uma vela, tá bom. Se a gente iluminar um caminho para alguns, tá muito Lembrando bom. sempre que confiança é entrega. Entrega é fé. É isso aí. Fé é crença. Descubra isso aí, que você vai se dar bem. Leila, super obrigado de novo. Vamos encerrar. André. Grande abraço para todo mundo aí. Abraço.